A paz do Senhor a todos. Estamos voltando aqui com a nossa série sobre o livro de Juízes. Este é o segundo episódio sobre Sansão. Hoje nós vamos tentar aqui abordar um pouco sobre o enigma de Sansão. Livro de Juízes, capítulo 14. Tudo o que aconteceu ali, quando nós vemos que a ação do Senhor e do Espírito Santo estavam direcionando, compelindo Sansão, nós entendemos que tudo aquilo que ele estava fazendo, quando o Espírito Santo estava orientando, vem de Deus. Ainda que seja muito difícil de entender, nós precisamos reconhecer que a Bíblia diz que Deus estava incitando Sansão a fazer o que ele fez. E tudo que nós vamos ver nesse capítulo 14 sobre seu casamento nos fala de um grande mistério, que Paulo fala aos Efésios, que grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. À esquerda, o enigma, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E aqui à direita, nós vemos aqui uma representação de um casamento nos tempos bíblicos antigos, que diz respeito a Cristo e a igreja. Aqui a coroa de espinhos, cravos, e a palavra de Deus, que quando nós no Espírito clamamos, o Senhor, Ele nos revela mistérios e segredos, que nós vamos conhecer alguns aqui, neste capítulo 14. Vamos então. Aqui eu resgatei de um evento que houve no Anfiteatro Bangu, 2016, nós fizemos para jovens, tivemos a participação de vários irmãos que vieram do Paraguai. Foi muito bom naquela época. Dá saudade aqui do pastor Sandro, ele que era o responsável lá pelos paraguaios que vieram ao Brasil. Saudoso, que o Senhor já colheu. O nome Sansão, aqui uma dica para a interpretação do nome. Aqui à direita você vê como o sol, porque como o sol e escudo é o Senhor Deus. Então a palavra sol é Shemesh, está aqui embaixo. E a palavra Sansão, Shem, Shon. Essas três letras são o radical da palavra Sansão e a mesma palavra sol. E Sansão ele pode ser traduzido como o sol ou um pequeno sol. Eu prefiro como sol porque Jesus para nós é o sol da justiça. E alguns atos na vida de Sansão, ele como tipo de Cristo, naquilo que ele não errou, ele é como Jesus, o sol da justiça. As lutas quanto ao entendimento de Sansão é que ele comete muitas falhas. Mas quando ele comete falha, ele é igualzinho a qualquer um de nós. Mas quando ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele vai representar sim o Senhor Jesus. Então, descendo a Timnate. Aqui é o último verso do capítulo 13. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Então nós vemos aqui que há uma direção do Senhor para que todas essas coisas viessem a acontecer. Volto a dizer, as coisas que dizem respeito a Cristo e à igreja. Ali ele viu uma filha dos filisteus. Filisteu, um povo gentílico. A igreja, ela é gentílica. Ele relata aos seus pais que se agradou de uma filha dos filisteus. Os pais repreenderam, porque isso não era a orientação para o povo de Israel. Mas a palavra diz sobre os pais que eles não sabiam disso, que isto vinha do Senhor. É interessante isso. Os pais conversaram com ele, mas ele insistiu porque os pais não sabiam que vinham do Senhor. O Senhor estava buscando ocasião contra os filisteus. Mas aqui, uma das filhas dos filisteus fala da igreja que é gentílica. E os pais, Deus Pai, a mãe
que gerou, né, Sansão, Israel. Vamos prosseguir. Então, quando ele vai para tomar, né, a sua esposa, ele desce com seu pai e com a sua mãe. Na realidade, aqui eles ainda foram fazer o acordo de casamento, né? E quando eles chegam perto das vinhas de Timnat, veio um dos filhos do leão rugindo e saiu ao encontro. Aqui a gente precisa parar um pouquinho. Como eu falei no vídeo anterior, o leão, ele é um símbolo polissêmico. Ele tem vários significados. Pedro diz que o nosso adversário, ele é como o leão. Ele não é o leão, ele é como o leão. Mas a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E nós vamos ver que este leão aqui não pode ser o adversário, porque dele vai sair comida, vai sair doçura depois da sua morte, né? Então este leão, ele já representa, né, Jesus, o Filho de Deus. Então o projeto era que Jesus, o leão, ele fosse morto. Ele mesmo disse, ninguém tira a sua vida, mas ele a dá. E ele a deu, né, para a salvação, para a nossa salvação. Então este filho do leão, ele sai ao encontro. Então o Espírito do Senhor, esse aqui é palavra-chave, né? Termo-chave aqui. É o Espírito do Senhor que está governando tudo aqui. Se apossou de Sansão tão poderosamente que ele despedaçou o leão como se despedaça um cabrito. A referência ao cabrito aqui fala de um sacrifício. No livro de Levítico vamos encontrar vários sacrifícios que estão relacionados ao cabrito. Lá em Êxodo capítulo 12, quando fala da Páscoa, eles tinham que tomar ali, na realidade era uma ovelha, né, um cordeiro de 1 ano ou um cabrito. E fala do sacrifício de Jesus que verteria o seu sangue por nós. Então ele ofendeu sem ter nada na mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber do que tinha feito. Então, chegando às vinhas, em alguns textos, em especial João capítulo 15, as vinhas falam da igreja. O filho do leão fala de Jesus. Tudo o que aconteceu lá, na morte de Cristo, estava relacionado, né, à ação do Espírito Santo, que conduziu todas as coisas. E o leão despedaçado, né, nos Salmos, né, Davi fala, né, que todo o seu corpo desconjuntou-se, né, que na cruz, né, quando ele estava na cruz, já falando de Jesus, né, Davi falando de Jesus, que ele era só ossos e que toda a sua carne se desconjuntou, né. E nós entramos, né, na presença do Senhor por esse novo e vivo caminho, a saber, pela sua carne, né, diz a palavra, né. Como quem despedaça um cabrito, já falei aqui, né, que o cabrito está relacionado, né, ao sacrifício levítico. Então esse leão, ele morre aqui, mas o enxame com abelhas mostra que o leão não está morto, né? Há vida no corpo do leão. Então, indo às bodas, né, quando eles voltam depois para as bodas, ele se apartou um pouco do caminho para ver como estava o corpo do leão. E no corpo do leão havia, né, aqui um enxame, isso aqui é uma representação, né, um enxame com abelhas e com mel. E ele deu do mel a seu pai. O que Jesus fez na cruz foi agradável ao Pai. E ele também deu mel à sua mãe, aquela que a gerou, né, que é Israel, onde Jesus nasceu, cresceu, morreu por nós. Mas ele não declarou, né, de onde havia tirado, porque eles também não entenderiam, né, o que havia acontecido ali, né. Então ele vai para as bodas, e nas bodas ele propõe então um enigma. As bodas geralmente duravam 7 dias. Ele tinha um enigma, e se eles decifrassem nos 7 dias, ele daria a eles 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E aqui há um enigma, aqui há um mistério. Aqui, nessa representação da festa, há o texto de Daniel, capítulo 5, verso 25, onde Daniel interpretou um enigma que estava escrito na parede, né? Aqui está escrito, né, em aramaico, né? Mene, mene, tekel, ufarsim.
Mas não era isso que estava escrito lá. Se fosse, os sábios de Babilônia teriam decifrado, né? Mas ali havia um enigma que só aquele que tem o Espírito, né, de Deus consegue revelar. Então, aqui, eles não conseguiram revelar, descobrir o enigma, porque é uma coisa muito, muito estranha, né? Do comedor saiu comida. Não tem lógica. Do forte saiu doçura. Aqui até tem, né? Mas para eles talvez não tivesse sentido, até porque eles não viram o que havia acontecido. Então, em 3 dias não puderam decifrar. O número 3 geralmente está ligado à ressurreição de Cristo, à caminhada do servo. Importa que caminhamos hoje, amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que morra nenhum profeta fora de Jerusalém. Fala da morte e da ressurreição de Cristo. Então, em 3 dias, eles não conseguiram decifrar. A ressurreição de Cristo, ela não foi decifrada pelos homens comuns daqueles dias. Era uma mensagem que era o escândalo, né? Tanto o escândalo da cruz quanto o da ressurreição era algo incompreensível para eles. Eles não podiam decifrar, né, este enigma, né, nos 7 dias. Então, o que acontece, né? No 3º dia ainda não haviam decifrado, e eles vão persuadir, então, a esposa, que representa a igreja. E ela chora, né? Os 7 dias da festa, ela clama para que Sansão revelasse, né, o segredo. E ele havia dito que nem ao pai nem à mãe ele havia revelado o segredo. Mas ao 7º dia antes do pôr do sol, de tanto ela chorar, né? É assim que a gente consegue, né? A revelação de segredos e mistérios são aos pés do Senhor. E esses segredos não são somente nossos. Eles são para serem repassados, né, àqueles que precisam receber as vestes de salvação, as vestes de santidade, que são as vestes nupciais, que dão acesso, né, às bodas, né, bodas ou o casamento, né? Então, ela chorou, Sansão declarou a ela foi e declarou, né, aos filhos dos filisteus. E antes do pôr do sol, antes que terminasse o 7º dia, né, nós estamos vivendo praticamente o 6º dia, né? O 7º é o descanso, estamos na 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja que vai passar, né, por esse período agora do arrebatamento, e os que ficarem o período da grande tribulação. E o mistério revelado foi esse, né? Que coisa mais doce que o mel, e que coisa mais forte do que o leão. E Sansão disse, né? Disse a eles, né? Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Aqui ele nos dá, né, uma direção, né? Todos nós que precisamos receber uma bênção, às vezes existem situações nas nossas vidas que são como enigmas, são mistérios, segredos que nós não entendemos. E quantos dias nós precisaremos chorar aos pés do Senhor? Não sei. Continuamos chorando até que o Senhor revele para nós, né, o enigma, o mistério que nos dará então uma mudança no nosso estado, né? Então aqui Sansão, ele faz o seguinte, né? Ele sobe para a casa do pai, né? Vai entrar aqui à frente. Isso aqui eu resgatei. Eu tenho um HD que eu chamo de tudinho, né? Tudo que eu pude eu salvei lá. E buscando lá eu encontrei esse estudo aqui sobre o enigma de Sansão, uma reunião de jovens que foi dada no Manaim de Domingos Martins em 1976. Ele traz aqui um pouquinho diferente, né? Qual é o decifrar aqui do enigma, né? Aqui foi na época datilografado, depois digitado, uma transcrição de uma fita cassete. Eu perdi essa fita. Meus irmãos, a obra do Espírito Santo nesta hora revela a profundidade deste enigma, mostrando-nos que a coisa mais doce do que a palavra de Deus nesta hora
Nós consultamos a palavra de Deus, nós abrimos a palavra de Deus, nós perguntamos, o Senhor Jesus fala pelo seu Espírito maravilhoso e pelo seu Espírito de revelação, pelo seu Espírito revelador de mistérios e enigmas. Nós abrimos a palavra de Deus e Deus fala diretamente ao nosso coração. Meus irmãos, que coisa mais doce do que o mel. Que coisa mais doce do que a palavra, né? Que se revela aos nossos corações, né? Então, esse aqui é do seminário de 1976. Eu vou ver se eu consigo deixar ele em PDF aí na descrição do vídeo para os que quiserem ter acesso. Se não, eu deixo meu e-mail. Vocês me mandam um e-mail e eu repasso para os que tiverem interesse. Prosseguindo, né? Esse enigma ele teve um aperfeiçoamento aqui na interpretação, né? Porque o enigma de Sansão, né, a revelação do mistério, nós entendemos hoje que coisa há mais forte do que a morte. E que coisa há mais doce do que a ressurreição de Cristo. Em 1976, chegou-se ao entendimento que a coisa mais doce, né, era a palavra de Deus. Na sua revelação, nas respostas à consulta, né? E não existe nada mais forte, né, do que a operação do Espírito Santo nos revelando a doçura da palavra. Mas hoje nós temos entendido, né, está aperfeiçoado, né, um aprofundamento, né? Que coisa mais forte do que a morte. E que coisa mais doce, né, do que a ressurreição de Cristo. Paulo nos diz, né, na primeira carta aos Coríntios, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, o que é mortal, né, que é a coisa mais forte, né, se revestirá da imortalidade. Porque nada, né, nem a morte, tão forte que ela era, conseguirá nos reter. Então, cumpliciar-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Quando Cristo ressuscitou, ele passou a ser o primogênito dentre os mortos. E nós sabemos que, como podemos até cantar, né? Porque ele vive, posso crer na manhã, e porque ele ressuscitou, nós também temos essa certeza, os que morrerem em Cristo ressuscitarão, porque disse Jesus, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E continuando, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, inferno, a tua vitória? As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Na ressurreição de Cristo, no derramar do seu Espírito Santo, nas revelações maravilhosas que o Senhor nos tem dado, nós temos vencido aquilo que é mais forte. Nós temos vencido o pecado, nós temos vencido a morte, e nós temos recebido, né, de graça, né, o dom da vida. Isso é maravilhoso, isso é que é doce, porque o Senhor nos tem falado, né, ao nosso coração com palavras que são boas, né, doces, né, suaves, né? Mas a graça de Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 57. Vamos aqui voltar ao livro de Juízes, né? Então o Espírito Santo se apoderou, o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu, né, ao Ascalonitas, que são da cidade de Ascalon, né, dos filisteus, e matou deles 30 homens, e tomou suas vestes, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Então, aqueles que recebem, né, as vestes, você pode conferir aqui em Mateus 22, 12, são aqueles que têm acesso, né, às bodas, à festa do casamento. E se nós não tivermos essa festa, se nós não tivermos esta veste, que fala da veste da salvação, veste de santidade, que são as vestes que nos habilitam a estarmos nas bodas do Cordeiro, nós ouviremos do Senhor Jesus o que aquele homem que não tinha as vestes na festa ouviu, né? Amigo, como entraste aqui? E ele foi amarrado, e ele foi lançado fora nas trevas exteriores, e o Senhor não quer isso para nós. E aqui, finalizando, né, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. Ou seja, Jesus ele sobe, vai para a casa do Pai, ele ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, depois ele ascende aos céus, e a mulher, né, a igreja, ela fica com aquele que é o companheiro, que representa o Espírito Santo.
Porque o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria o seu Espírito Santo, o Consolador. O próximo episódio, né, que é o último, os altos e baixos, né, da vida de Sansão. Vou só voltar aqui, né? Que coisa mais doce do que o mel. E que coisa mais forte do que o leão. E nós entendemos que coisa mais forte do que a morte não há. Mas para nós até a morte, ela já foi vencida, já foi tragada, né, na vitória da ressurreição de Cristo. E é a coisa mais doce que hoje nós anunciamos. Era o que a igreja anunciava lá no início, né? Que Cristo ressuscitou. E na primeira pregação de Pedro, lá no livro de Atos, quase 3.000 almas se converteram. Hoje nós anunciamos a mesma coisa, que a morte não nos reterá e que pela ressurreição de Cristo nós podemos esperar juntos o Maranata, porque Cristo logo breve voltará para buscar a sua igreja. Amém? Pai do Senhor a todos. Um abraço, deixa aí seus comentários, suas perguntas, dúvidas e, dentro do possível, estaremos respondendo. A paz do Senhor.